Olá, pessoal, tudo bom? Muito feliz de estar aqui mais uma vez, gravando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dividindo com vocês esses momentos que são tão gostosos, que na verdade eu tô lendo, eu tô aprendendo e dividindo aqui com vocês esse momento. Lembrando sempre de fazer a nossa leitura de harmonização, a prece antes, para que possamos aproveitar melhor esses ensinamentos que são trazidos, esses amparos para que possamos absorver as intuições recebidas nesse momento. E hoje, pessoal, a gente vai continuar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ele é realmente o maior capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente está estudando a cada vídeo as instruções trazidas pelos Espíritos. Como eu falei no estudo passado, todas elas vão convergir para o mesmo ponto, para trazer um conforto ou um esclarecimento ou uma chamadinha ali, uma alfinetada, né? Para que a gente consiga lidar da melhor forma com os obstáculos e os desafios que aparecem o tempo todo no nosso cotidiano. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante. O título é: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Quando a gente fala desse título, a gente está pensando em quem? Em finalizar a vida daquela pessoa, né? Ou a própria pessoa tirar ali a sua vida. A gente está falando do suicídio. Quando ela se vê diante de uma dor, diante de um sofrimento, e então decide, por não conseguir enfrentar aquela situação, abreviar a própria vida antes do tempo. E esse texto, pessoal, o item 28 aqui, ele é bem pequenininho, mas ele traz um ensinamento muito grandioso, que é um pouco que a gente já vem falando, né? O Espiritismo ele vai ter ali diretrizes básicas que somos espíritos eternos, são os princípios, né? A vida continua, a gente vai estar sempre falando disso aqui porque são realmente os princípios norteadores dessa doutrina tão maravilhosa. E chegando no estudo de hoje, será lícito abreviar a vida de uma pessoa por conta do sofrimento que ela está passando? E aí vamos lembrar do que a gente tem estudado, que a vida continua, acabei de falar isso, que somos eternos e que toda a nossa estada aqui, tudo que passamos aqui é para o nosso aprendizado. Eu falo isso em todos os estudos aqui. É transitório. O que morre é o nosso corpo de carne. E tudo que estamos passando é necessário para a nossa evolução. E aí, pessoal, por que eu estou falando disso de forma tão repetitiva? Porque é a única forma de entendermos que cada minuto da nossa existência é sagrado. Cada minutinho daquele até a nossa morte tem um porquê de acontecer. E eu acho interessante porque quando a gente para, né, para observar essa questão da morte, que ainda é uma questão que não sabemos lidar bem, a gente pode levar isso para várias outras situações da nossa vida. Porque se você analisar, não sei se você é assim, mas comigo era muito mais assim no início, a gente fica muito preocupado com as coisas superficiais. Então eu estou muito preocupada com o meu trabalho, eu estou muito preocupada com o meu namorado, eu estou muito preocupada com o meu pai, com a minha mãe, com aquele curso que eu estou fazendo, com aquele trabalho que eu tenho que apresentar. E não vamos nos dando conta das entrelinhas, dos aprendizados, das pessoas que vamos conhecendo, das reflexões que vamos sendo forçados a ter por conta dessas coisas. Então é muito importante, pessoal, você que está aí me ouvindo agora, que você faça uma lembrança do seu dia, ou de ontem, ou de algo que lhe aconteceu e tenta sair desse superficial. Tenta sair dessa coisa do o que eu aprendi no meu trabalho. Eu não estou falando de você ter aprendido uma informação nova. Lembra dos seus relacionamentos, lembra das frases que foram trocadas, lembra de pessoas que você conheceu, de pessoas que te ofenderam, de pessoas que te chatearam, de pessoas que te elogiaram, ou que você ofendeu, ou que você elogiou. Pensa em alguém que você está gostando, pensa em alguém que você está com rancor e relaciona isso com tudo que está acontecendo e que vem acontecendo na sua vida. E você vai começar a perceber que existe muito mais do que um simples trabalho, do que uma simples briga, do que uma simples desavença, de que um simples namoro, um simples encontro.
Nada na nossa vida acontece por acaso. Eu sei que isso é uma frase já bem usual, bem falada, inclusive no meio espírita, mas ela reflete muito isso. Tudo que acontece com a gente, todas as pessoas que passam na nossa vida, são oportunidades de evolução, são oportunidades de aprendizado, de conhecimento. E da mesma forma que as pessoas, as situações são assim, as nossas horas e os nossos segundos também são. Quando eu estou diante de uma pessoa que está numa situação de muita dor, de muito sofrimento, e ela resolve, ou alguém resolve, quando isso cabe a uma outra pessoa, né? Resolve acabar, abreviar a vida antes do tempo, estamos tirando essas horas, esses segundos, esses minutos que podem ser providenciais para esse espírito. E aí vem uma questão importante também, que a gente fala muito aqui no Espiritismo, saber que somos espíritos. Porque tem muita gente que às vezes fala assim pra mim, mas a pessoa tá em coma. Como é que ela ainda vai aprender alguma coisa em coma? Não estou falando desse aprendizado da parte consciente, da parte mais carnal, que o nosso cérebro consegue processar. Eu estou falando do aprendizado do espírito, que é diferente. E que a gente lendo o Livro dos Espíritos, a gente lendo a literatura complementar do Espiritismo, fica mais fácil entender. E assim, pessoal, existe uma coisa bem interessante quando a gente fala de morte, né? A morte, ela, por ser uma coisa tão difícil, por ser uma quebra de um vínculo, uma distância que você vai passar ali da pessoa, né? Porque, a gente sabe que as pessoas não morrem, somos eternos. Mas esse convívio diário, esse convívio carnal, ele vai ser perdido ali pelo menos por um tempo. Então a gente sabe que isso é muito difícil. E por ser assim difícil, a morte é um assunto, a possibilidade da morte é um assunto que nos gera muitas reflexões. Então, assim, gente, eu conheço um monte de pessoas que diante da morte de entes queridos, do desencarne de entes queridos, mudaram suas vidas, mudaram sua forma de pensar. Agora eu vou fazer o que eu gosto, agora eu vou ficar perto de quem eu amo, agora eu vou dizer eu te amo para aquela pessoa que eu nunca falei. Porque você de repente vê que aquela vida inteira que você tinha pela frente, você pode não ter mais. Porque a vida acaba, a vida carnal, ela acaba de uma hora para outra. Como às vezes as pessoas falam, para morrer basta estar vivo. Esse tipo de aprendizado é o que verdadeiramente importa. É claro que todas as ciências, toda a parte intelectual, isso fica na nossa parte espiritual, a gente leva também para as outras existências, né? A gente até fala, olha aquela criança que já com 4 anos, sei lá, já toca violão, já toca piano, já fala isso, já fala aquilo. Sim, porque o espírito traz isso de outras existências. Mas eu não tô nem falando disso, eu tô falando de evolução moral. Eu tô falando da capacidade de perdoar. Quantas pessoas conseguem perdoar no leito de morte? Quantas pessoas conseguem mudar as suas vidas diante ali de um ente querido que desencarna? Quantas pessoas resolvem fazer um sonho delas, ou que elas sempre quiseram fazer, só depois que uma pessoa morre? Porque é um tapa na nossa cara. Ver que, sim, nós também vamos morrer. A gente não sabe, graças a Deus, a gente não sabe a hora, o lugar, o momento, mas é a única certeza que a gente tem, que todos vamos morrer. E o estudo de hoje, ele fala exatamente disso. Ele fala, você não sabe os desígnios de Deus. E lembrando, pessoal, Deus aqui no Espiritismo, a gente sabe que é a inteligência suprema. Não é uma pessoa, não é uma entidade. O Espiritismo não fala disso, ele fala é a inteligência suprema. Então, é uma inteligência suprema que rege toda essa lei da natureza, que rege as leis naturais. E essa inteligência suprema, com a justiça divina, coloca tudo no seu lugar, coloca todas as pessoas e todos os acontecimentos no seu lugar. E tudo tem um tempo. Se aquela pessoa está sofrendo, eu não estou dizendo com isso que é fácil, não, eu sou espírita, então é fácil ver aquela pessoa sofrendo, é fácil passar por esse sofrimento, não. Sempre deixo claro que eu não estou naturalizando, não estou desmerecendo nada, muito menos o sofrimento de ninguém. O que eu estou querendo trazer aqui é a importância da gente entender como que cada minutinho desse é necessário. E por isso a resposta para essa pergunta é não.
Não se deve abreviar a vida de um doente por conta do sofrimento, porque aquele sofrimento pode servir para aquele espírito, para aquela pessoa e para todos os que estão em volta evoluírem em alguma coisa. Pode ser para testar a própria superação, a fé dessas pessoas que estão envolvidas. Então é por isso que ele fala, quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode lhe conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Isso aqui, pessoal, é aquele caso de pessoas até que relatam experiências de quase morte, né? São aquelas pessoas que chegam muito perto da morte, do desencarne, mas voltam. E voltam, segundo relatos, com uma nova concepção. Voltam com uma nova forma de pensar. Então, olha aí, se essa vida tivesse sido abreviada, essa pessoa ainda tinha muito para viver e viver de uma forma melhor, mas por causa do sofrimento, de repente isso não ia acontecer. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definido à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhes é concedida pode lhes ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhes pode poupar um relâmpago de arrependimento. Então, pessoal, olha o que a gente estava falando. Uma pessoa materialista que de repente vai olhar e vai falar assim, essa vida acabou aqui, não vai fazer sentido nenhum. Poxa, o último suspiro, o que essa pessoa vai aprender no último suspiro? Nada, né? Porque ela já está em coma, já está inconsciente, não sabe mais nada do que está acontecendo. Mas quando falamos da parte espiritual, quando trazemos essa consciência de que somos espírito, é o que ele fala aqui, aquele último suspiro, onde ele recobra as faculdades, pode ser providencial para sua continuidade. Então ele vai falar aqui, o materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E aí a importância de entender que a vida continua. A gente não pensa só aqui, a gente pensa nas outras existências. Então, com isso, vai por água abaixo a coisa do, já tenho 80 anos, não vou mais fazer uma faculdade. Eu já tenho 90 anos, o que mais eu posso aprender nessa vida? A minha vida acabou. Enquanto eu era jovem, eu fazia tudo. Agora que eu tô velho, eu não vou fazer mais nada. Olha, eu particularmente já acho esse pensamento errado na visão materialista. Não dá para saber quanto tempo ainda mais você vai viver. Então, nesse tempo, dá para aprender alguma coisa? Sim. E é aí que a visão espírita entra. Porque, por mais que você imagine de forma equivocada que faltam poucos anos que não podem ser aproveitados, você tem toda uma eternidade pela frente. E tudo isso vai ser utilizado. O Emmanuel nos fala no livro Consolador que às vezes as nossas aptidões elas podem ser apagadas dependendo do que a gente precisa trabalhar naquela existência, né? Então, eu sou um super intelectual, né? Eu sou aquela pessoa que eu sempre li muito, estudei muito, e essa parte minha intelectual me deixou ser uma pessoa muito orgulhosa e vaidosa. Eu acho que eu falo, escrevo melhor do que todo mundo, eu não deixo ninguém falar, e acho que sou o dono da verdade absoluta. O que pode acontecer numa próxima encarnação? Eu posso ter esses conhecimentos desligados, né, vamos colocar assim, para que eu possa exercer, para que esse espírito possa exercer uma humildade, para que ele possa deixar de ser orgulhoso, deixar de ser vaidoso e passar a ser mais humilde, porque ele vai depender do outro. Então ele sempre leu muito bem, ele sempre escreveu muito bem, falava como ninguém, mas agora ele mal sabe escrever. Então ele depende de uma outra pessoa para fazer isso por ele, depende de uma ajuda para ler, para escrever, para falar. Isso pode garantir a esse espírito
uma evolução moral. Então, Emmanuel nos traz esse conhecimento que é de muita importância para que a gente possa saber que tudo que aprendemos continua com a gente. O que pode acontecer é que, dependendo da nossa necessidade, vamos ter algumas faculdades ligadas e outras desligadas, mas vão sempre estar conosco. Então, pessoal, eu falei pra caramba nesse estudo, né? Mas é que ele me traz muito essa reflexão e de uma coisa que o nosso mundo tá passando, né? O nosso mundo tá doente. Muitas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, são patologias que vão precisar de um acompanhamento, de um profissional. Procure um profissional para cuidar da sua saúde mental. O que eu tô querendo dizer aqui é que muito do que contribui para esse estado de ansiedade, de depressão, é essa visão materialista, é essa visão de achar que morreu, acabou. E tudo que eu tenho que fazer é aqui na Terra. E tudo que me aparece de obstáculo e de desafio é só a minha realidade que existe. Ignorando que existe toda uma outra realidade depois desse período transitório aqui na Terra. Por isso, por ser um período transitório, por ser um período necessário de aprendizado, é que precisamos ter essa consciência de respeitar o tempo de vida que nos foi dado. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, que você possa passar também essa mensagem para alguém que de repente esteja ali em alguma dúvida, esteja até com essa situação, né, nas mãos, que você possa esclarecer, que eu possa ter te ajudado de alguma forma, que você possa também ajudar essas pessoas a esclarecerem, sempre buscando a nossa melhoria espiritual, a nossa melhoria, a nossa evolução da nossa condição enquanto espíritos. Tá bom? Eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Até lá!